Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Não ia fazer vídeo hoje, dia de domingo, né? Mas infelizmente eu fico estudando os debates católico entre protestante. É, é simples entender. Meu irmão, eu, servo Roberto, só acredito na Bíblia. Porque a Bíblia me mostra o magistério, a Bíblia me mostra a intercessão, a Bíblia mostra uma doutrina, a Bíblia mostra um fundamento, a Bíblia mostra que foi constituído primeiramente os apóstolos e estão em comunhão com os santos e etc, e etc. É simples. A gente não possamos ter medo em debater com esses caras. Nós somos guiados pelo magistério e ponto, pô. Não tem como mudar a nossa cabeça, a nossa mente, porque nós somos guiados pelo magistério, em comunhão com os santos. Porque Colossenses 18, Cristo ele é a cabeça, a igreja de corpo místicos, comunhão com os santos na terra, buscando a santidade e os santos que já alcançaram a graça. Hebreus 12, 22, 23. Hebreus 7, 15, ali... No Apocalipse 7,15, os santos estão servindo. Apocalipse 6, 9, 10, os santos estão ali diante do Cordeiro, clamando por justiça, porque foram batizados pregando a palavra. É simples entender isso. Essa ideia do protestantismo é distorcer e negar toda a visão católica. Aqui é o programa do... é o canal protestante, né? Aqui é o podcast do Virela, né? Olha só que interessante. Não possamos ser educados com esses caras, porque esses caras tá pouco se lixando, pô, pela igreja. O foco dos caras é degrinir a igreja. E eu vou provar que a intercessão tem na Bíblia. Que esses caras não faz. Fica entrando um argumento protestante, meu irmão, tá na Bíblia e ponto final. Vocês não acreditam na Bíblia? Então, tá na Bíblia, a comunhão dos santos com a igreja, com Cristo. As agulhas da vida, as dificuldades, pela fé que eles tiveram, eles estão apresentando as nossas orações. As orações dos santos. Exatamente. Eles não estão intercedendo. O texto é como se fosse uma demonstração de um ritual parecido com o do judaísmo ainda. Assim como mediação. Então, por exemplo, alguns esse ponto pega bastante, né? Alguns evangélicos mencionam 1 Timóteo 2,5. Há um só mediador entre Deus e os homens, etc. Mas é claro, há um só mediador entre Deus e os homens, mesmo Jesus Cristo, homem. Pronto. Ele é o mediador. Porém, na mediação de Cristo, nós nos tornamos mediadores. Por exemplo, o Senhor reza pelas pessoas, ora lá pelas pessoas na sua igreja. Nós tornamos intercedor. Mediadores é só Cristo. É simples. Você viu como ele está questionando o padre já devia ir logo na palavra. Sim, segundo 1 Timóteo 2,5 ali, se fala da mediação. Ou seja, Cristo, homem, feito homem, que mediou a salvação. Em 1 Timóteo 2,1, fala orar uns pelos outros, interceder pelos outros. Em Tiago 5,16, a oração do justo tem grande eficácia. Certo? É simples entender isso. Hebreus 12:1. Quem são esses santos que estão em comunhão? Essa nuvem de testemunhas. O texto em 1 Timóteo 2,5 está falando, mediou a salvação, redenção de Cristo. Cabeça. A igreja tem um respaldo de interceder. Porque é o corpo místico de Cristo. O cara já devia ir logo ao ponto. Sim, Paulo ele se refere aqui em Fileminon 1:5. Ele está citando não os santos da terra, mas os santos que estão na glória. Filemon 5:1. Olha só que interessante. Lá Hebreus, você pega Hebreus, volta aqui lá no finalzinho, Fileminon 1:5, ao receber a notícia da tua caridade, da fé que tens no Senhor Jesus e para com todos os santos, fé. Ele cita a fé, Hebreus 11:1. A fé é a realidade do que não se vê. É a fé em comunhão com os santos. Porque Paulo está citando aqui fé. É a realidade do que não se vê. Olha só. Ele está elogiando a fé de Fileminon. Mas, olha só, esses santos que São Paulo se refere e aos santos da terra, não são santos do céu. O que os protestantes falam, não só que Paulo usa o termo fé.
Os protestantes falam que os santos estão dormindo. É como diz aí. Paulo está referindo não os santos da terra, mas os que estão na glória, em comunhão com Cristo na glória, que serve Cristo de noite, Apocalipse 7:15. Termo fé. Fé não pode falar, e não está falando dos santos da terra. Muitas vezes na Escritura se fala dos santos que estão na terra, buscando a santidade. Quando é dito sede santo, se refere a pessoas que buscam a santidade. Mas para Filemon, São Paulo está falando dos santos do céu. São Paulo, ele é bem claro, o protestante. Por isso que eu não gosto desses debates, pô. A fé que tens com o Senhor Jesus Cristo e em todos os santos. A tradução é esta. Para com é em todos os santos, ou seja, o termo fé tem que ser os santos do céu, porque fé é a realidade das coisas que não se vê. Ele usa, se refere santos. Então, não tem como, cara. Jó 4. Está intercedendo pelos seus amigos. Jó 32:6, Jó 33:22. E é cheio de intercessão. Vamos ver o argumento do Apologeta Padre, que eu gosto muito dos vídeos dele também. Os caras não acreditam, pô. Isso é uma mediação. Só que é uma mediação dependente da mediação de Cristo. Ela só tem validade por causa da mediação dele. Só tem validade, só tem mérito, só tem força por causa da mediação dele. E mais, e aqui eu acho que é um problema, porque alguns evangélicos têm dificuldade com a questão dos santos, porque há uma ideia de que a morte é uma separação, no sentido de que morreu, acabou a relação, né? Mas o próprio São Paulo diz que nem a morte nem a vida podem nos separar do amor Romanos de Deus que está em Cristo Jesus. 8, e Jesus diz lá, 38, 39. Lucas 20, na polêmica com os saduceus, que Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque para ele todos vivem. Ou seja, os santos estão vivos. E não apenas vivos, mas Hebreus 12:1 diz que eles são nuvens de testemunhas, ou seja, eles nos veem. Aí alguns dizem, mas como é que ele nos vê? Eles são oniscientes? Eles são onipresentes? Não. É porque, vendo o Verbo eterno na eternidade, como tudo existe no Verbo, eles participam da capacidade do Verbo. Que aula! Olha só, o protestante não acredita. O único problema é que ele não está citando versículo bíblico. Que os protestantes acreditam só que está na Bíblia. Certo, você tem que usar versículo bíblico. Romanos 8, 38, 39, nem a morte se separa do amor de Cristo. É simples, citou ali Mateus, sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não sou o Deus dos vivos, dos mortos, mas dos vivos. Então, aquele que morre em Cristo ainda vive. Aquele que alcançou a graça ainda vive. Quem são essas nuvens testemunhas que morreram em Cristo? Olha só que interessante, você pegar aqui, ó, toda a Escritura defende a igreja. Ó. 1 Coríntios, que eu já provei isso. Você pega em 16, ó. 15:16, pois seus mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé. E ainda estáis em vossos pecados. Ó. Os protestantes não acreditam. Os santos, eles morrem em Cristo, dando testemunho. É só, então um mosquito aqui. Mas esse aqui não atrapalha o nosso vídeo. E eu acabei de passar veneno, hein? É simples entender isso. Quem morre em Cristo, ainda mesmo morto, está clamando. Como Caim mata Abel, Abel está clamando. Apocalipse 9:10 ali, os mártires que morreram ali, estão clamando diante do santo verdadeiro. Os caras não acreditam essa comunhão porque eles são protestantes. O protestante não acredita em intercessão, o protestante não acredita que Maria é virgem, o protestante não acredita que Pedro ele é o Papa, e etc. Não, eles acreditam que são as suas próprias interpretações. Paulo está elogiando ali a comunidade de Filemon, da fé que tem no Senhor e com os santos. Efésios
3, 14 e 15. Olha só. Efésios. Olha só. 15. Aos quais deve sua existência toda a família no céu e na terra. Ó. Quando a gente clama, os santos estão clamando, estão intercedendo. Aqui, ó. Por essa causa, dobra os joelhos em presença do Pai, ó. Olha só, aonde que você deve dar glória? Efésios 3, 21. A ele seja dada glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações da eternidade. Amém. Ó. E que igreja? Que estão em comunhão com o santo. Que estão em comunhão com essas nuvens de testemunha. É isso que o padre está explicando para o protestante que não acredita. Por quê? Cristo ele é a cabeça, a igreja é sua esposa e os santos são os apóstolos buscando a santidade, que morreram e foram martirizados. O mártir ele sobe direto, meu querido, para a glória. Como Santo Estevão, aliados apóstolos 7. Viu a glória de Cristo de pé. Porque foi lá clamar diante do Senhor, diante do Santo verdadeiro. Está servindo o Senhor de noite, Apocalipse 7,15. Essa é a finalidade. Ó, creia em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, creia em Jesus Cristo, no Filho do nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre os lares, foi crucificado, etc., comeu no santo, etc. Só meditar. O creio, Deus Pai. Nós professamos uma fé. Creio, não uma crença. É a fé romana, Romanos 1,8. É simples, meu irmão, entender isso. Porque Cristo ele é a cabeça. Porque os santos sabem. Os santos não é no centro, não é porque por causa da cabeça em comunhão com Cristo. E outra prova que o doutor está renegando, que o padre está dando uma aula para ele, claro, né? É só. O padre é tão educado, eu não sou tão educado assim não. Se eu tivesse um debate desse, não, mano. Tá na Bíblia, meu querido. Não vem distorcer a Bíblia, tá na Bíblia. Ó, Apocalipse 6, 9, ó. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens. Quem são esses homens? Imolados por causa da palavra de Deus, ó. E por causa do testemunho de que era depositado, ó. Foram imolados. Que pregando a palavra, foram martirizados. Olha só que eles estão ali. De acordo com Gênesis 4, 5. Clamava em alta voz, ó. Oxe, quem morre não dorme? Olha só. Tá ciente que está acontecendo aqui na terra. Até tu, que és o Senhor Santo Verdadeiro, ficará sem fazer justiça, sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Foi dado cada uma deles umas vestes brancas e foi dito que guardasse ainda um pouco até que se contemplasse o número dos companheiros de serviço. E o irmão que estava com ele para seres mortos. Ó. Olha só, Apocalipse 7, ó. Olha só. O 6, agora, medita o 7, ó. Ao 15, por isso estão diante do trono de Deus e serve de noite no seu templo. Aquele que está sentado no trono observará em sua tenda e já não terão fome nem sede, nem o sol nem o calor algum abrasará. Isso é o que, meu querido? 5, Apocalipse 8, 3. Adiantou-se outro anjo e pôs no altar um tributo de ouro na mão. Foram dados muitos perfumes para oferecer-se com as orações de todos os santos. A finalidade dos santos na terra, interceder. E na glória, interceder. Por quê? Está em comunhão com uma cabeça aqui na terra, a igreja que Cristo fundou, em comunhão com a igreja invisível, a igreja triunfante, em comunhão com os santos, na glória, diante do Cordeiro de Deus, tanto que tem um altar. E as orações eram apresentadas desses mártires, desses santos, e trazidas pelo anjo, diante do altar, de acordo com que a igreja católica prega. Essa é a recompensa nossa. Se o protestante não acredita, amém, meu querido. Infelizmente, está perdendo essa graça. Olha só que interessante, pô. Mateus 12, ali, a transfiguração. Quem aparece? Moisés morre, Deuteronômio 34, do 5 em diante. E aparece na transfiguração da montanha. Para você entender
que os santos estão clamando. Porque morreram em Cristo. Apesar de sua morte, ele ainda fala. Simples, irmão. Salve Maria, sou missionário Alberto. Eu vou fazer um vídeo detalhadamente sobre essas pregações. Fala, tem várias acusações aqui, ó. Várias. Nesse debate aqui. Acho que eu não vejo como debate entre pastor e padre sobre a mediação e intercessão dos santos. Aqui é um canal protestante, claro que é, né? Coloca as coisas que agradam a eles. Aqui, ó. Maria é a adoração aos santos, pastor e padre debate, ó. Tem vários aqui, ó. Vários. Esse aqui é mais detalhado, ó. É um canal protestante, não, é do podcast, Inteligência LTDA. Ó, debate, Maria e a adoração aos santos, José Eduardo e Paulo Sérgio estão debatendo. Simples. É completo, é 1h e pouco esse vídeo aqui. Agora outra aqui, ó. Quem é a nossa mediação? Maria ou Jesus, ó? Aqui, ó, é um adventista. Eu sou orgulhoso, mas a minha religião não é orgulhosa. Ó. Ela me ensina humildade. Jesus, é várias Existe acusações. protestante humilde, mas não existe protestantismo humilde. Vamos ver aqui. Porque as coisas ficam mais... Não. Eu acredito que Pedro, Paulo, Tiago, todos eles foram santos homens de Deus e que estão salvos pelo testemunho da palavra. Até onde... Qual é a boa notícia? Jesus continua no santuário e dá tempo de consertar. Dá tempo de mudar. É várias acusações. Meu, se eu for ficar fazendo vídeo aqui, eu fico o dia todo aqui, pô. Padre Juarez Castro e Pastor Ailton Oliveira, domingo ou sábado, várias. Salve Maria, sou missionário São Roberto.